Olá, alunos do site Direito em Tela. A nossa aula de hoje é sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Nós vamos verificar que a Lei 8.906 de 94, ela vai tratar de dois assuntos. Ela vai tratar da atividade da advocacia e da organização da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, do artigo 1º ao artigo 44, ela vai falar sobre a atividade da advocacia. E do artigo 44 ao 85, ela vai falar sobre a organização da Ordem dos Advogados do Brasil. É bom que você tenha em mente isso para você estudar especificamente a atividade da advocacia e a organização da Ordem do Brasil. Nós vamos começar pelo artigo 1º da Lei 8.906, que fala sobre as atividades privativas da advocacia. Então, o artigo 1º possui a seguinte redação: são atividades privativas da advocacia. Inciso 1º, postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Aqui, o Supremo Tribunal Federal, STF, na ADIM 1127/8, suspendeu a aplicação desse dispositivo, dizendo que nos juizados especiais, na Justiça do Trabalho e na Justiça de Paz, não é necessário a participação do advogado. O cidadão poderá ter acesso aos juizados especiais e à Justiça do Trabalho sem a necessidade da contratação de um advogado. Então é bom que você olhe a ADIM 1127/8 para você saber que esse dispositivo a qualquer órgão do Poder Judiciário, na verdade, está suspenso pelo STF. Depois, no inciso 2º, o artigo 1º dispõe que as atividades de consultoria, assessoria e direção. As atividades de consultoria, assessoria e direção são atividades privativas da advocacia. Vamos ver que no parágrafo 2º, a lei diz expressamente que também será a atividade privativa da advocacia, ou nos órgãos competentes, o visto dele nos atos constitutivos das pessoas jurídicas, dizendo a seguinte redação: os atos constitutivos de pessoa jurídica, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registros nos órgãos competentes quando visados por advogados. E depois o artigo 1º fala e exclui da atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus, porque habeas corpus é um assunto que trata sobre a liberdade da pessoa. Então não teria o porquê da pessoa ter necessidade de contratar um advogado para impetrar um habeas corpus. Então a lei é expressa quanto a essa exceção, dizendo que não é atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus, conforme podemos ver no parágrafo 1º do artigo 1º, que dispõe: não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. E assim, também, depois a lei veda que a divulgação da atividade da advocacia com outras atividades. Então, por exemplo, eu não posso divulgar a atividade de advocacia com engenharia, não posso divulgar a atividade de advocacia com contabilidade, porque a intenção do Estatuto foi não transformar a atividade da advocacia numa atividade subalterna a outras atividades. Então, o artigo 1º, parágrafo 3º, dispõe que é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade, justamente com essa finalidade para não tornar a advocacia uma atividade subalterna a outras atividades. Concluindo a nossa aula de hoje, nós podemos dizer que são atividades privativas do advogado a postulação em qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais, exceto, nesse caso, pela ADIM 1127/8, que os juizados especiais não precisam de advogado. Também não precisa de advogado o acesso à Justiça do Trabalho e não precisa do advogado a Justiça de Paz. E também são atividades privativas do advogado a consultoria, a assessoria e o visto em atos constitutivos de pessoas jurídicas. Essa é a nossa aula de hoje e eu espero você na próxima aula.